E vamos falar a verdade? O que nós temos mais dificuldade é em obedecer. A sua maior dificuldade não é se posicionar para liderar, para fazer alguma coisa. A sua maior dificuldade é obedecer. Porque se ele estabeleceu, eu não preciso discutir. É a vontade dele, está escrito. Então eu preciso me enquadrar nisso. Uma vez que eu entender dessa maneira, a minha vida cristã ela vai caminhar de uma forma muito mais natural. Eu não vou precisar forçar, eu não precisar viver de altos e baixos, enfim. Então, quando nós olhamos para as Escrituras, e Paulo já falou isso há muitos anos atrás, nós precisamos de fato colocar a nossa construção na base, na fundação que é Cristo Jesus. E aí quando nós terminarmos esse trabalho, a nossa construção vai ser edificada, e vai haver o quê? Um teste. Você lembra do que diz Paulo? Quando que nós vamos saber se nós estamos construindo da forma correta? Quando nós chegarmos naquele grande dia, lá em 1 Coríntios 3, no verso 12, ele vai dizer: alguém constrói sobre esse alicerce usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha. Então, aqui temos dois tipos de materiais que apontam para algumas coisas. Interessante. Quando nós falamos de madeira, palha e feno, nós estamos falando do quê? Material barato. Material que você não precisa ter muito esforço. Você faz de qualquer jeito. Agora, quando nós tratamos de ouro, prata e pedras preciosas, nós estamos falando de um outro nível de material, de um outro nível de preço. Você tem disposição para pagar o preço de servir a Deus e construir da forma que Ele tem planejado para você? Tem disposição? Por quê? Qual que vai ser o teste? Naquele dia, diz que todas as nossas obras vão ser passadas pelo fogo. E o que acontece quando madeira, palha e feno passa pelo fogo? Vira cinza, queima, pó, não sobra nada. Mas quando você coloca ouro, prata, pedras preciosas no calor do fogo, o que acontece? Eles são purificados e o seu valor aumenta. Então eu estou dizendo para você a importância de nós servirmos a Deus de todo o nosso coração, com intensidade e sabendo que isso é um privilégio, é uma honra para nós. Quantos de nós não sentiríamos honrados se te chamasse, se a sua área fosse de repente informática, e você fosse chamado para trabalhar lá na Microsoft, ou se você fosse chamado para trabalhar direto com os diretores da Google, você não se sentiria honrado? Com certeza. Você fala: meu, vou trabalhar, com quem que eu vou trabalhar? Com o melhor do mercado, com a empresa a top de linha, a primeira no mercado. Todos nós sentiríamos felizes em trabalhar. E por que quando Deus chama você para ser cooperador com Ele, há desânimo, tristeza, uma angústia, você não fica alegre como deveria ficar? Porque nós precisamos mudar o nosso conceito e colocar os nossos olhos no Senhor, e assim nós podemos caminhar de forma produtiva, realizando o que Ele estabeleceu para nós. Então, quando Paulo fala sobre a recompensa, para que você receba a recompensa, você tem que terminar o percurso, você tem que realizar aquilo que você foi chamado para fazer. Porque se você não fizer, se você não realizar, você tanto pode, se você vacilar no meio do percurso, ter uma recompensa parcial, e não vem com aquela mentalidade comum, que todo mundo diz assim: mas olha, estou salvo, estou no lucro, porque o outro está indo para o inferno, para mim está bom demais. Não fique com essa mentalidade humana, vazia, egoísta. É tolice você pensar assim. Se você converteu realmente, você quer agradar ao Senhor, você quer de fato deixar o seu Senhor contente. Como que você faz isso? Andando em santidade? Sim. Recebendo a palavra? Sim. Mas principalmente quando você anda em obediência à palavra do Senhor, você agrada a Ele, Ele se alegra com a sua vida, há prazer no seu viver. Então isso vai direcionar você para uma recompensa. Você vai receber algo da parte do Senhor que já está preparado para nós, e vai ser duradouro. Não vai ser como a recompensa daqui, quando você conquista algo e depois perde valor, o ladrão vem e rouba, ou a traça e a ferrugem consomem, como a própria Bíblia diz. Então
tenha predisposição em de fato colocar aquilo que é prioridade na sua vida. Efésios 2, versos 8 até 10 diz: porque pela graça sois salvos. Quantos são salvos pela graça? Quantos são salvos pela graça? Você não fez nada para ser salvo? Você fez alguma coisa? Fala que fez. Ainda bem que você não falou. Pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras. Não de obras, não é o que você fez, não é o tanto que você é santo, o tanto que você lê a Bíblia, não é o tanto que você obedece à lei, mas não vem de obras para que ninguém se glorie. Ou seja, ele está dizendo, naquele dia, ninguém vai poder dizer, olha, eu me esforcei um pouquinho, eu consegui, foi difícil, fulano não conseguiu, mas ele é mais fraco, eu sou mais forte, eu consegui. Ninguém vai poder dizer isso, pois somos feitura dele, criada em Cristo Jesus para, olha lá novamente, as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Então, pastor, o que significa uma boa obra? Em primeiro lugar, uma boa obra é você cumprir a vontade de Deus. Diga, a boa obra, em primeiro lugar, é cumprir a vontade de Deus. Então, se você tem disposição em cumprir a vontade de Deus, mesmo que você pense ao contrário, mesmo que você não goste, mesmo que para você seja difícil, você está num bom caminho. E não é apenas isso, mas o que é uma confusão no nosso meio? Que boa obra, nós fazemos uma ligação ou uma relação com coisas feitas, com obras sociais. Obras sociais não são boas obras. Entenda isso. Porque senão você pode passar a vida inteira participando de obras sociais, querendo uma aprovação, e no final de tudo você não vai receber isso. Por que não, pastor? Porque há uma diferença. Obra social, ela é algo que parte de mérito humano. Qualquer um pode fazer obra social. O ímpio pode fazer. Você já não viu, por exemplo, aqui eu não sei se acontece isso, mas eu já ouvi muitas vezes nos jornais, lá no Rio de Janeiro, onde tem muito tráfico, o que eles fazem? Vão comprar brinquedos no Dia das Crianças, vão comprar cestas básicas. Isso é obra social, é obra de mérito humano. Então você não pode confundir isso, porque a boa obra de Deus é qual? É aquela que é proveniente da fé. Para a obra social não precisa de fé, basta ter dinheiro, basta ter disposição. Se eu tenho lá um valor reservado, eu vou lá, compro lá tantas cestas básicas, vou lá em alguma ONG, em algum lugar, entrega-se lá e eles distribuem. As pessoas vão ser abençoadas? Vão. Mas isso não, diante de Deus, não tem nenhum tipo de reconhecimento. Por quê? Muitas vezes está buscando a própria aprovação. Mas no sentido da boa obra que é aprovada por Deus, está lá em Hebreus 11:6, ele diz o quê? Sem fé é impossível agradar a Deus. Então é a fé que nos leva a praticar o princípio das boas obras. Para você servir, para você liderar, para você evangelizar, para você se posicionar no reino de Deus, o que você precisa? Muitos vão dizer ação, atitude, sim, mas em primeiro lugar você precisa de fé. Se não houver fé, nada feito. É obra que vai queimar lá, é construção de madeira, palha e feno. Então, ainda que você tenha um bom coração, você pode estar fazendo apenas algo humano, algo na força da sua própria energia, do seu próprio braço. E é interessante que quando nós olhamos para isso, lá em Isaías fala que a nossa justiça não passa de trapo de imundícia. Toda obra precisa ser feita de que forma? Ela precisa passar pela justiça de Cristo. Eu preciso ter a fé para poder aplicar isso. Eu preciso ter o desejo de obedecer a Deus acima de tudo. Pastor, dá muito trabalho. Pastor, é cansativo. Pastor, eu não sei como fazer. Pastor, eu tenho dificuldade de aprender. Simplesmente obedeça. Pastor, converti agora. Obedeça.
Percebe que toda dificuldade é obedecer. Você pode falar que é trabalhoso, que você não tem tempo, que você não tem dinheiro, que você não tem energia, que você tem muitas coisas, mas na verdade você não quer obedecer. Então eu preciso voltar o meu coração para o Senhor, para de fato obedecer, e assim eu posso cumprir essas boas obras. As boas obras também vão ser verificadas nas nossas intenções. Não é só apenas o que eu faço. Qual a motivação que eu faço o que eu estou fazendo? Eu posso servir, mas se a minha motivação for reconhecimento humano, aplausos, né? A minha vaidade, eu quero elogios, eu quero que as pessoas, eu quero me tornar popular. Tem muita gente que faz essas coisas buscando esse tipo, por conta desse tipo de motivação. E fazem às vezes coisas dentro da igreja. Então, se a sua motivação estiver errada também, as suas obras vão queimar lá. Precisa fazer com a motivação correta. Qual é a motivação correta? Qual é a motivação correta? Obedecer. Obedecer. Nós não fomos chamados para questionar, para duvidar, para investigar, para criar novos tipos e preceitos. Fomos chamados para obedecer, e a nossa dificuldade é essa. Se for falar de pecado, a prisão do pecado, qual que é? A dificuldade que você tem é obedecer, andar em santidade. Quando fala de você entregar, devolver o seu dízimo, quando você não faz, não é porque você não tem dinheiro, não é porque você não quer, não é porque você acha que pastor é corrupto, você acha o quê? Você não quer obedecer no final das contas. Tudo parte do princípio da obediência. Eu preciso obedecer. Casamento, quando há um tipo de conflito dentro do casamento e há a necessidade de dar um perdão, o que acontece? Não vou perdoar. Por quê? Porque eu não consigo perdoar, sou ruim, meu pai era assim, minha mãe era assim, eu também não perdoo, desde criança eu não perdoava. Não é que você não perdoa, é que você não quer obedecer. Isso é raiz lá do Éden de Adão e Eva, a desobediência. Então eu preciso voltar o meu coração para a obediência, no meu espírito a obediência, mas na minha carne é o que? Desobediência. E a Bíblia diz: não ande pela carne, ande pelo espírito. Então eu quero dizer para você, Deus está nos chamando nesses dias para trabalhar na sua edificação do seu reino, e é chegada a hora, já estamos nos últimos capítulos finais da nossa história da volta do Senhor. Eu não posso correr o risco, você não pode correr o risco de passar a sua vida e achar que ainda vai ter tempo. Deixa eu só organizar isso, organizar aquilo. Vi tantas pessoas chegarem em mim desde o início do ministério: pastor, agora eu estou muito envolvido com o trabalho, mas é o seguinte, eu estou fazendo uma economia, eu vou comprar um terreno, eu vou comprar casas, eu vou colocar para alugar, e aí eu vou ter uma renda, e aí eu vou poder servir ao Senhor. E aí eu fiquei pensando, será que eu falo, será que eu não falo? Será que ele já leu algo sobre o jovem rico? Lembra? Então, nós precisamos avaliar. Então, muitas vezes as pessoas acham isso, que tem tempo, eu tenho tempo, eu tenho tempo. E o que nós estamos perdendo é tempo. Tempo. Então, todas as obras que você realizar, pratique-as no desejo de obedecer a Deus. Por que, pastor, isso é importante? Quantos acham que é importante servir a Deus? Os demais não acham? Estão na dúvida? E o que acha que é importante, por que é importante? Quais são as evidências de alguém que converteu verdadeiramente? Quando você olha para alguém, qual é a evidência concreta de que essa pessoa converteu? As boas obras. Você lembra o que Tiago disse? Fé
sem obras, obras sem fé. Eu preciso ter a fé e as obras. Se eu sou alguém que ando em desobediência, qual é a evidência de que eu fui realmente salvo? Pastor, mas tem foto minha, filmagem minha, no dia que fez o apelo eu fui lá na frente, aceitei. Fui uma vez na igreja, conheço algumas canções, eu batizei. Mas se não tem boas obras, não tem evidência, o que você vai apresentar? Como que o mundo vai ver em você a evidência de uma conversão? Porque você tem uma Bíblia? Porque você está filiado a uma igreja? Não, as boas obras fazem parte disso, são evidência. Não estou falando apenas de coisas como o que roubou não rouba mais, o que mentia não mente mais, o que adulterava não adultera mais, o que se prostitui não se prostitui mais. Estou te falando que você precisa pôr a fila para andar, você precisa decidir a obedecer. Fui chamado para ser filho, fui chamado para ser sacerdote, mas também fui chamado para praticar essas boas obras, para servir, quer seja na minha escola, quer seja na faculdade, dentro da igreja, aonde eu estiver, eu preciso servir. De que forma? Falando de Cristo, testemunhando através do meu caráter, da minha conduta. Homens sejam homens de verdade, mulheres sejam mulheres de verdade, jovens andem em santidade também. Não posso viver de qualquer forma, porque as nossas obras estão sendo observadas, não só por Deus, mas pelas pessoas que andam ao nosso redor. E se eu não tenho boas obras como evidência de salvação, eu posso estar me enganando e levar uma vida inteira de engano. Então eu preciso me comprometer com o Evangelho de forma enraizada, convicta, com desejo, falar assim, esse é o melhor de Deus para mim. Porque senão eu vou correr o risco de andar levado pelo engano. Então quando você muitas vezes você se questionar, por que eu estou aqui, o que eu tenho que fazer? Lembre-se, você tem uma missão, eu tenho uma missão. Como anda a missão que Deus deu para você? Como anda a missão que Deus deu para você? Você já começou? Você está fazendo? Você está com afinco nisso, está se dedicando a isso? Se você não tiver, essa noite Deus te trouxe aqui para você despertar e poder aprender isso. Então, não tem como você escapar disso, não tem, cortar caminho. Por quê? O primeiro texto que nós lemos foi planejado por quem? Pelo pastor Marcelo? Não. Pela Igreja Nova Aliança. Foi planejado pelo próprio Deus. Ele estabeleceu dessa forma. Então nós precisamos voltar o nosso coração para a obediência. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 10, vai dizer que nós temos uma responsabilidade pela colheita. Só que antes da colheita eu preciso plantar. Olha o que ele diz: porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Então veja bem, não tem escapatória. Você queira ou você não queira, eu e você vamos estar lá diante dele. E uma vez que nós estivermos diante dele, eu não sei você, eu não quero me apresentar de mãos vazias, chegar e falar, ei rapaz, será que não dá tempo de aguentar mais um pouquinho para fazer alguma coisa? Não tem. Então isso deveria deixar você angustiado, agoniado. Se você não tem frutos, você deveria ficar desesperado agora, falar, meu Deus do céu, espera aí, onde eu vou começar? Posso começar pela minha célula, posso começar juntamente com o meu líder, dizendo, espera aí, eu vou evangelizar alguém, eu vou falar do amor de Cristo para alguém, eu preciso desses frutos na minha vida, porque esses frutos que serão a evidência de que houve uma conversão genuína em nós. Você não pode se apegar à sua conversão sendo genuína, simplesmente porque você fez uma confissão de fé. Não é essa a evidência, porque se fosse,
tem alguma coisa errada. Quantas pessoas que nós vimos chegando no altar, levantando a mão, recebendo Cristo, chora, ajoelha e ó, hasta la vista, baby, nunca mais vi. Então eu preciso ser transformado, me submeter a essa moldagem, a essa escultura que o Espírito Santo está trabalhando em mim, segundo a imagem e semelhança de Cristo Jesus. Então, eu preciso exercitar isso todo o tempo na nossa vida. Se nós fomos feitos para as boas obras e a realização delas é importante para que nós sigamos a Cristo, na prática é o exercício dos mandamentos cristãos, ou seja, isso é algo que eu e você devemos praticar. Agora, existem também as obras de caráter pessoal. Quais são as obras de caráter pessoal? É o meu relacionamento com Deus, é o tempo que eu oro, é o tempo que eu leio a Bíblia, é o tempo que eu jejuo, é o tempo que eu tenho ali de estudo da palavra. Este é a maior conexão que eu tenho com Ele. Então, mas essa obra é de caráter pessoal. Cada um tem o seu tempo, cada um tem a sua busca, cada um prioriza de uma forma. Mas lembre-se que, todavia, o chamado de Deus para nós construirmos, ele não é pessoal, é para a igreja. Todos nós devemos estar como igreja. A nível pessoal, as nossas responsabilidades é orarmos, estudarmos a palavra, trazermos um investimento, termos um tempo de qualidade com Deus. Mas no caráter da igreja, todos nós devemos estar envolvidos, encaixados como um corpo, para que nós possamos de fato prosperarmos. E a grande dificuldade tem se tornado porque muitas vezes nós olhamos para o nosso íntimo. Olhamos tanto para o nosso íntimo, tentando descobrir quem nós somos, o que nós fomos chamados para fazer, e esquecemos que, na verdade, os mandamentos e ensinamentos de Jesus sempre foi para que nós venhamos olhar para o próximo. Você lembra da parábola do samaritano? O que ele está do bom samaritano? O que ele está dizendo ali, em outras palavras, está dizendo para nós assim: olha, você precisa tirar os olhos de si mesmo. Olhe para o outro que está caído, olhe para o outro que precisa de ajuda, olhe para o outro que precisa curar as feridas. A vaidade tem tomado conta de muitos cristãos. E aí, nós colocamos um monte de espelho ao nosso redor, porque nós queremos o nosso desejo, queremos olhar para nós. Se você começar a substituir esses espelhos por vidraças, você vai conseguir olhar além do que você tem olhado, que é só para você, só para o seu desejo. Olhe para fora. Quantas pessoas, a maior oportunidade nós estamos tendo agora nesses dias para poder pregar o Evangelho. Com esse caos, com essa crise, com pessoas morrendo, adoecendo, é a oportunidade. O que nós temos feito? Simplesmente nos preocupado com a nossa saúde, com a nossa vida. Então você precisa se preocupar e aproveitar a oportunidade. Essa oportunidade, por quê? Pastor, é a melhor oportunidade. Porque se o Brasil estivesse bem economicamente, o plano de saúde, aqui o sistema de saúde estivesse bem, todo mundo empregado, todo mundo conquistando, você vai pregar a Deus, ele ia rir de você. Pregar de salvação, falar: o quê? Para que eu quero Deus? Para que eu quero Jesus? Eu posso ter tudo. Eu estou estabilizado no emprego, eu tenho uma renda familiar muito boa, a minha família está indo bem, está todo mundo com saúde, e se ficar doente eu tenho um bom plano de saúde. Para que eles vão querer Deus? Agora prega salvação, restauração, justiça de Cristo no meio do caos, no meio do problema, no meio da dificuldade, no meio da falta de esperança, que é o que está acontecendo. Então você tem que testemunhar, falar desse nome aonde você estiver, porque isso vai alegrar e agradar o coração de Deus. Então eu quero dizer algo para você, querido. Nós precisamos começar a tirar as coisas do papel e praticar, sermos mordomos. Mordomos veio para servir. O nosso mestre ensinou isso, servir. Ele deu um exemplo. Foi ele que pegou a toalha, ele que se ajoelhou, encheu a bacia de água e começou a lavar os pés dos discípulos empoeirados, sujos.
E a indignação veio, porque da parte humana é isso mesmo. Eu servir? Deve ter alguém com menos coisa, com menos afazeres. Deve ter alguém com um cargo menor para poder servir. Eu não. Eu fui chamado para ser cabeça e não cauda. Eu fui chamado para estar no púlpito com o microfone, servir dentro de uma célula, uma dinâmica. Eu e você precisamos servir. Apenas sirva, apenas obedeça, apenas procure alguém, mostre esse seu amor. A Bíblia diz que nós seremos conhecidos também por discípulos do Senhor, se nós amarmos uns aos outros. Servir é amar. Se eu não amo, eu não sirvo. Você não serve porque você não tem tempo. Você não serve porque você não encontrou. Sabe o que falta muitas vezes na nossa vida? Amor. E se eu não tenho amor, não tem como servir. Então eu quero dizer para você, Deus está nos chamando para uma nova realidade que já é antiga, mas nós temos enfatizado tão pouco, mas isso é tão importante para Deus, querido, tão importante para o coração dele, tão importante, que ele entregou o seu filho por esta causa, e o seu filho veio e morreu por esta causa. Nós não podemos desperdiçar esse sacrifício. Sabe, eu louvo a Deus, porque a Bíblia diz que Deus amou o mundo de que forma? De tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus nos amou de tal maneira que foi para a cruz, suportou os cravos, a vergonha, a nudez, o opróbrio, tudo, o castigo, o peso do pecado. A Bíblia diz que estava sobre Ele. E Ele mostrou o seu amor morrendo naquela cruz. E o Espírito Santo, como que Ele nos ama? O Espírito Santo nos amou e nos ama de tal maneira que Ele traz para mim e para você as revelações desta verdade. Porque se você entender todo esse propósito de Deus para resgatar-nos de forma humana, você nunca vai entender o preço. Mas se você entender através das revelações do Espírito, você vai falar assim: eu não posso ficar parado, eu não posso ficar desqualificado, eu preciso me qualificar, eu preciso servir, eu preciso caminhar. Vem para cá, equipe de louvor. Sabe qual é o maior tesouro que você tem? É a presença do Senhor Jesus. Ele nos diz que nós carregamos esse tesouro como em vasos de barro. Dentro de mim e de você há o que há de mais precioso, há aquilo que essa humanidade está precisando, é Cristo. Por fim, queria contar só uma ilustração. Como que você se sentiria se você fosse acometido de um tumor que estivesse ceifando a sua vida dia após dia, e o diagnóstico médico é que falou assim: não tem cura, você vai morrer disso. E se você soubesse que o seu vizinho tinha o segredo, a receita da cura, e ele não compartilhou com você. É dessa forma. Tantas pessoas estão morrendo ao nosso lado, tantas pessoas estão perdendo a esperança, estão vendo seus dias acabarem numa depressão, numa ansiedade, numa síndrome do pânico, num tumor maligno. E nós que temos a cura, nós que temos a receita, nós que temos o segredo, temos negligenciado isso. Você e eu precisamos tomar um outro posicionamento. Queria que você ficasse de pé, querido. Sabe, a minha expectativa é que você saia daqui refletindo, e glória a Deus, tomara que alguns já tenham mudado o posicionamento, falando assim: não, peraí, obrigado, Senhor, por me despertar, estava adormecido,
estava adormecido, estava cochilando, mas eu preciso aprender que o Senhor, de fato, é a minha esperança. É a minha esperança. Em nome de Jesus. Eu queria orar nessa noite, para que nós possamos ter revelação disso. Sabe, se você apenas sai chocado, conflitado, não vai resolver muita coisa. Mas se você sair daqui falando: Deus, eu sou grato por o Senhor me chamar para essa boa obra. Eu sou grato por o Senhor me chamar para fazer parte. Porque a Bíblia diz que um dia Ele virá. A Bíblia diz que esse dia está tão próximo. Nós não podemos cochilar, não podemos vacilar. Eu queria que você fechasse seus olhos por um instante, querido. Começasse a falar com Deus aí. Se essa palavra falou com você, a Bíblia diz que quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Tem gente que não ouve. Você precisa pedir para Deus: Deus, dá-me ouvidos para ouvir. Então eu quero dizer algo para você. Comece a falar com Ele. O que essa palavra falou com você? Qual é a condição que você se encontra, que você precisa mudar? O que você precisa abrir mão? O que tomou uma prioridade na sua vida que não é aquilo que Deus chamou para você fazer? Comece a falar com Ele. Se for necessário, se arrependa. Fala: Deus, olha, nos últimos anos eu tenho me dedicado a isso, eu tenho corrido atrás disso e tenho evitado servir ao Senhor. Fala com Ele. Fala com Ele.